Hoje nós vamos falar a respeito do sofrimento dos animais, porque muita gente questiona por que os animais sofrem. Aliás, essa foi a primeira pergunta que eu mesmo me fiz há muitos anos atrás. Porque eu sou de família espírita, a família do meu pai é espírita, então eu nasci em berço espírita. Depois eu vim para São Paulo estudar veterinária e comecei a ver os animais sofrendo muito. Os animais têm câncer, têm epilepsia, têm fraturas, têm infecções. E eu comecei a me perguntar por que os animais sofrem, sendo que eu já sabia pelo livro dos Espíritos que para os animais não há expiação. Então eu comecei a procurar dentro das obras da codificação, em André Luiz, Emmanuel, enfim, nos autores respeitáveis que assessoram também as obras da codificação, a resposta a essa pergunta. Então no livro dos Espíritos 602, Kardec pergunta aos espíritos: os animais progridem como o ser humano por força da sua vontade ou por força das coisas? A resposta: pela força das coisas, porque para eles não existe expiação. Foi o que eu acabei de dizer. Herculano Pires, no livro Mistério do Ser ante a Dor e a Morte, ele diz assim: os animais sofrem porque evoluem, e toda evolução é acompanhada das dores do parto que anunciam as transações evolutivas para planos superiores. Então, tudo que é transformação resulta nesse subproduto que nós chamamos de sofrimento, E André Luiz, eu encontrei uma observação muito interessante. No livro Libertação, ele diz que existe o sofrimento expiação e o sofrimento educação. Então, para o ser humano, existem essas duas formas de sofrimento. E o sofrimento expiação não existe para os animais. Então, tudo que acontece para os animais e que resulta no que nós chamamos de sofrimento, vem por conta da oportunidade de aprendizado. E para nós também, seres humanos, a maior parte das situações difíceis pelas quais nós passamos, e chamamos isso de sofrimento, elas acontecem como oportunidade de educação. E existe ainda uma terceira forma de sofrimento, que é o sofrimento missão. Espíritos evoluídos que às vezes se dispõem a reencarnar para ajudar outros espíritos aos quais sejam afeiçoados. Eles não têm mais nada que passar em sofrimento, mas passam. Também Emmanuel tem uma página psicografada através da mediunidade de Chico Xavier, do dia 14/12/69, lá em Uberaba, com o título Animais e Sofrimento. Então, Emmanuel diz assim: ninguém sofre tão somente para resgatar o preço de alguma coisa. Sofre-se também angariando recursos preciosos para obtê-la. Assim é que o animal atravessa longas eras para instruir-se. Para atingir a auréola da razão, deve conhecer comprida fieira de experiências, e na posição de espírito sublime não mais conhecerá a dor. Então tudo que a gente vê dos animais aí, a gente pode entender que também para nós seres humanos, isso tudo é oportunidade de aprendizado. Agora, nesse tema de animais e sofrimento, eu gostaria de ressaltar o quanto os seres humanos provocam sofrimento nos animais, Então, seja nos deprimentes espetáculos de diversão, animais de circo, animais de tourada, de vaquejada, de rodeio. Então, todos esses espetáculos que o ser humano chama de diversão e que se valem do sofrimento dos animais, eu acho que envolve uma postura ética, nós temos que rever tudo isso. Também animais que são usados em pesquisa, animais que são usados até como fonte de alimentação para o ser humano. Todo esse uso dos animais, ele impõe aos animais sacrifício de suas vidas, por vezes, e muito sofrimento. Então, é hora de nós pararmos, fazermos uma reflexão e ver que mudança nós podemos fazer para aliviar o sofrimento dos animais e respeitar-lhes a própria vida. Então, nós entramos no capítulo das implicações éticas do conhecimento de que os animais são espíritos em evolução, assim como nós. Na questão 597 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta: sendo no que nos animais há uma inteligência que lhes permite uma certa liberdade de ação, há neles um princípio independente da matéria? A resposta é direta, sim, e que sobrevive ao corpo físico. Então, a conclusão de tudo isso
é que os animais em diferentes estágios evolutivos são nossos companheiros nessa trajetória rumo ao plano espiritual.